Uma parada, já subi 2 vídeos, já é o terceiro vídeo que eu tô gravando hoje. E eu vou... Nossa, que ruim que ficou aqui. Eu dei uma ajeitada no quarto da minha filha, porque eu fiz assim, eu fiz um caderno que eu já tinha feito isso há muitos anos. A minha casa é antiga e ela é muito grande, os cômodos. Então, segunda eu cuido da cozinha, terça da sala, quarta dos quartos. Aí eu cuido do meu quarto, minha filha do dela, e ela vai me ajudando no serviço. E a gente vai ticando no caderno. Eu gosto assim, sempre gostei de o que a gente já fez, entendeu? Vou fazendo dessa maneira, não é tudo que eu coloco no celular, porque meu celular já tá cheio de coisa. Então, eu já dei uma pré-ajeitada aqui. E amanhã a gente continua, né? Tem essas janelas de ferro aqui e tem aquelas janelas de metal que dá pro outro lado assim. Porque aqui é um quarto muito úmido, apesar de ser no alto tudo. Essa aqui dá um trabalho pra limpar. E essa aqui também é mais fácil de limpar. Minha gata tá que tá hoje, viu? Bem-vindos, eu sou a Fá, é o blog da Fá. Aqui eu faço leitura de livros, dicas caseiras, vlogs, receitas fácil e venda. Tem uma bola aqui, ó. Que eu comprei esse negócio aqui pra minha filha há uns anos e faz tempo que ela não liga. E como eu tava fazendo limpeza, eu falei, será que ainda funciona isso? Funciona, mas a bateria do controle se foi. Eu vou atrás pra saber, que é um negocinho legal, acho que eu paguei uns 40 reais na época. Nem sei quanto tá hoje em dia, por isso essas luzes. Vou ler o livro assim. E eu estou lendo esse livro, Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres do Cangaço, de Adriana Negreiros. Já tô aqui, ó, falta isso. Eu tenho, como eu falo, prazo para entregar. Foi estendido a mais... Eu acho que daqui uns 4 dias eu tenho que renovar, aí depois eu tenho... Acho que eu tenho 19 dias, mas eu tô de férias. Dia 17 eu vou pra praia e depois eu vou viajar de novo. E tem um monte de coisa pra resolver. Então eu quero já deixar tudo gravadinho aqui no meu canal. Livros estão entrando de segunda, quarta, sexta e domingo, sempre às 11 horas da manhã. Mas se você quiser ler, escutar ou assistir o vídeo completo, seja membro, tá lá o vídeo do livro completinho pra vocês. Assim, é igual tá aparecendo aqui, vários vídeos, mas já tá completo, ok? Fechou? E outra coisa que eu queria falar é que tem mais vídeos no canal que tá entrando, entra principalmente em shorts, ali eu consigo postar pra vocês. Agora eles melhoraram, colocaram os shorts a 3 minutos, então tá mais fácil, receitas, dicas caseiras, tem bastante coisa legal lá. Eu acho que é isso, eu já tô apagando, gente, já é 11 horas da noite. Se faltar alguma informação, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você não assistiu os primeiros vídeos, é bom assistir, senão você não vai entender nada. E ela tá separada em pastas no podcast e na playlist. E essa é minha gata, que toda vez que eu vou gravar vídeos, ela está sempre por aqui, né, meu amor? Minha vida, que vai fazer 8 anos. A gente colocou dia 2 a data, mas eu sei que ela faz em abril. O Pipoca, meu cachorro, faz 8 anos, dia 2 de fevereiro. Esse eu tenho certeza da data. E a minha filha, que vai fazer 19 anos. É isso aí, 3 filhos amados. Né, amor, minha filha que dorme comigo. Né, meu amor, que eu amo tanto. Né, meu amor? Né, meu amor da minha vida? Bora lá. Capítulo 11, a Bahia tá de luto, Pernambuco de sentimento, Sergipe de porta aberta, Lampião sambando dentro. Está bem puxado essas partes, né? Teve partes do livro que são bem pesadas. E, né? A capital, isso porque aqui não escreve metade do que esse cara fazia, né, com as pessoas, nossa. A capital do reino de Virgulino se situava às margens, eu já começo lendo errado.
A capital do reino de Virgulino se situava às margens do rio São Francisco, no povoado de Poço Redondo. Ali difícil era encontrar quem não tivesse cangaceiro na família. Nossa, naquele pequeno pedaço de terra de Sergipe estavam enterrados os umbigos de mais de 30 bandoleiros, incluindo mulheres. Por esse motivo, Lampião e seus asseclas se sentiam muito à vontade na região e, com os bornais abarrotados de dinheiro, faziam movimentar a economia da localidade. Meninos poço-redondeses cresciam admirando os símbolos de riqueza dos bandoleiros, como os pesados colares dourados e os anéis de ouro maciço. Tudo roubado, né? Quando ganhassem mais um pouco de corpo, sonhavam também que seriam luxuosos guerreiros. Como a procura por vagas no bando era grande, os candidatos precisavam se submeter a algumas provas de habilidades para ingressar na rocha. Valentões com crimes nas costas tinham mais chance de ser aceitos, o que fazia com que os interessados no emprego, por vezes, cometessem assassinatos aleatórios de gente que nunca havia lhes feito mal nenhum, somente para turbinar o currículo. Nossa, que horror! Entre os pais de meninas pairava a constante ameaça de que uma delas despertasse desejo de um dos cangaceiros e fosse carregada para o meio do mato. O casal de vaqueiros Lé Soares e Pureza tinha 5 razões para morrer de medo de testosterona de bandoleiro. Guiomar, Arabella, Cidália, Rosinha e Adelaide, suas filhas. Ô, meu filho, é um episódio, neném! Você fica debaixo das minhas pernas, meu filho. Cadê? Mas, por mais fortes que tenham sido suas rezas, a Padre Cícero não conseguiram livrar as meninas da cobiça dos asseclas. Numa visita à moradia do casal, o cabra criança do subgrupo de Corisco gostou de Adelaide. Aos velhos vaqueiros só restou se despedir da filha e torcer por melhor sorte para as 4 restantes. O infortúnio de Adelaide no cangaço seria breve, porém intenso. Numa de suas primeiras relações com criança, engravidou. Precisou se familiarizar com os códigos internos do grupo, ao mesmo tempo que lidava com as novidades da gestação. Quando estava prestes a parir, o grupo viajou para as proximidades da Serra Negra, na Bahia. Ali, sob a proteção do coronel João Maria de Carvalho, sentiam-se seguros em momento tão vulnerável. Nos primeiros dias depois do nascimento do bebê, antes do despacho para a nova família, o conveniente era se manter em coito de qualidade, de forma a evitar que fossem atacados por macacos atraídos por choro de recém-nascido. Ai, meu Deus, eu tô lendo aqui, mas tem um rabo da minha filha aqui na frente. Né, neném? Vocês não estão vendo, mas eu tô. Por mais seguro que fosse um coito, os cangaceiros jamais baixavam a guarda. E quanto mais inexperientes o bandoleiro, maior o nervosismo sentido nos esconderijos. Foi nesse clima de tensão que, no estágio final da gravidez, Adelaide foi despertada de um leve cochilo por barulho de bala. Traduziu como sinal de aproximação de soldados, o que era apenas brincadeira de um cabra recém-ingresso no bando, entusiasmado com o rifle que acabara de ganhar. O menino resolvera inaugurar a arma com tiro para o alto. Ai, que absurdo! Adelaide entrou em desespero. Os demais cangaceiros ficaram duplamente apavorados. De um lado, com o pânico da mocinha, prestes a parir, do outro, com a possibilidade de o tiro ser mesmo de soldado. Gente, ela não é transparente, mas eu tô aqui, ó, tá? Fala assim, eu não sou transparente, mas vamos lá. Por unanimidade, decidiram abandonar as tendas e pedir abrigo na fazenda Pedra d'Água de Dona Delfina, a coiteira que havia fornecido sal para as rolinhas de Maria de Déa. No caminho até o novo repouso, Adelaide começou a sentir as contrações do parto. Apesar das dores, prosseguiu caminhando o mais rápido que pôde, tomando cuidado redobrado para que seu corpo pesado não deixasse rastros. Quando finalmente chegaram à fazenda Pedra d'Água, os bandoleiros observaram que a barriga de Adelaide parecia diferente. Em vez de redonda, estava dura e achatada. Depois de tanto enfrentar a força da mãe para evitar o parto, parecia que a criança havia desistido de nascer. O esforço da caminhada, as dores intensas e a sede tinham esgotado as energias de Adelaide. A companheira de criança passou mais algumas horas deitada embaixo de um buzeiro, assistida por mulheres da região que se revezavam
nas rezas e simpatias para ajudar a expelir o bebê. Pela experiência acumulada em partos no meio do sertão, concluíram que aquele era um caso perdido. Misericórdia. Ai, gente, que judiação. Minha filha, não, pelo amor de Deus, não para o meu vídeo. Vem cá, isso, sobe. Horas depois, Adelaide morreria com o filho na barriga. Ai, que tristeza. A criança, no entanto, não tardaria a arrumar nova companheira. Dulce, de 15 anos, recebera o convite de um conhecido, João Pedro, para ir a uma festa de casamento. Como adorava dançar, aceitou a proposta. Mal chegou ao local, foi raptada por criança. Estava tudo acertado entre os dois rapazes. Por ter conduzido a menina para a emboscada, Pedro recebeu do cangaceiro, nossa que absurdo, a quantidade de 30 mil contos de réis. Se quisesse espairecer depois da negociação, João Pedro podia pagar uma diária em uma suíte do Hotel Meridional, na Praça Castro Alves, em Salvador. Gente, que absurdo. Um absurdo atrás de absurdo, né? Ai, que horror. Para Maria, que tinha pego aos bichos, a notícia era bastante desagradável. A partir daquele ano, 1934, o cangaceiro não teria mais montaria própria. Na análise de Lampião, os bichos davam trabalho, chamavam a atenção dos soldados e, por causa das viagens constantes, duravam pouco. Era o caso de Velocípede, o burro selado de Maria. Em seus últimos dias de vida, o bicho mal conseguia se arrastar. Imagina, carregando peso, e a mudança no setor de transportes fazia parte de uma série de novas medidas baixadas por Vigolino Ferreira da Silva no comando do grupo. A partir de então, os estados onde atuavam os cangaceiros, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, seriam divididos em sub-regiões administrativas a serem gerenciadas pelos chefes de subgrupos. Corisco, por exemplo, ficou responsável pela cobertura da faixa ribeirinha dos municípios alagoanos de Piranha e Pão de Açúcar, além das cidades menores vizinhas. Portuguesa atuava nos mesmos municípios, mas cuidava da zona rural, afastada de São Francisco. Virgínio assumiu o posto de gerente de Jeremoabo, Santa Brígida e povoados próximos à Cachoeira de Paulo Afonso, na Bahia. Assim como os demais cabras do primeiro escalão, eles se reuniam com o chefe periodicamente, de maneira a prestar contas do trabalho e deliberar sobre novas ações. As fronteiras entre as regiões não eram intransponíveis. Um cangaceiro podia adentrar o território do outro, desde que respeitado uma série de regras sacramentadas por Lampião numa espécie de constituição cangaceira. Olha só, o código estabelecia condutas de ordem tributária, como pagamento de parte do valor arrecadado para capitão e logísticas. Pelas novas regras, cada chefe de subgrupo passava a ser responsável pela aquisição de armas e munições. Em vez de distribuir, imagina o inferno que era isso, em vez de distribuir o que negociava com coronéis e policiais entre seus subordinados, Virgulino passara agora a vender os produtos. Também normativava regras de comportamento, como a proibição de agredir padres, uma vez que eram religiosos e tementes a Deus, e seus representantes, e regulamentava os tratos com coiteiros. Esses eram dispensados os pagamentos usualmente exigidos pelos cangaceiros aos sertanejos, caso fornecessem alimentos e informações colhidas com a polícia aos bandoleiros. Com a reforma administrativa, Lampião fortalecia sua condição de monarca e se afastava cada vez mais das miudezas do dia a dia. Mais do que um combatente em campo, era um político em ação. Dedicava-se a fortalecer a amizade com coronéis, prefeitos, deputados e policiais. Troquei de lugar, gente. Minha filha vai dormir e eu vou continuar lendo aqui. Faz tempo que eu não leio aqui. Então, vamos lá. Ó, o cara da moto de novo. Não tô criticando ele. Quando eu voltava do serviço, aqui perto de casa, que eu voltava a pé às vezes 11h20 da noite do serviço, que eu moro perto, ele ia rodeando mais ou menos aonde eu tava vindo, até eu entrar aqui na minha rua, e dava um certo alívio, sabe? Não sei nem a cara dele, mas nem sei se é a mesma pessoa, se são pessoas diferentes, mas dava um alívio que eu sabia que tava assim, qualquer coisa já era só dar um grito. Ah, me ajuda! Cadê? Ai, tava tão bom ler ali a posição que eu tava.
Dedicava-se a fortalecer a amizade com coronéis, prefeitos, deputados e policiais. Chegava a mandar distribuir entre os aliados um tipo de passaporte sertanejo, com sua foto e assinatura. O documento funcionaria como salvo-conduto nas sub-regiões dominadas por seus rapazes, no caso de algum deles não saber que estava diante de um protegido de Lampião. Seu Zé de Felipe, ao testemunhar o progresso do genro, não se cansava de aconselhar-o a mudar de vida. Sugeria que cortasse o cabelo, providenciasse novos óculos, mandasse confeccionar 3 ou 4 camisas de casimira e assim, disfarçado, ganhasse o mundo com sua Maria de Déa. Agora meu cachorro chorando que quer sentar aqui atrás. Vem cá. Dinheiro para isso ele tinha de sobra, tanto que nos últimos tempos, para dar vazão a muitos contos de réis acumulados, investira em cabeças de gado. O rebanho permanecia na fazenda de Canabrava do coronel Manuel Brito, na cidade de Canindé, em Sergipe. Apesar do cansaço com a vida sem teto, Virgulino continuava a não dar ouvidos e conselhos como aquele. Em vez disso, preferia esparecer nos dissabores da vida forasteira durante os folguedos promovidos pelos cabras, quando se reencontravam nos coitos. Noite adentro, os rapazes se entregavam ao chachado, dança tipicamente sertaneja que ficaria fortemente associada a Lampião por surgir na mesma época em que ele entrou no cangaço. Dispostos em círculos ou filas indianas e armados com rifles, os dançarinos realizavam um rápido movimento com os pés, arrastando as alpercatas no chão de areia e produzindo som chiado, um tchá-tchá-tchá, ou chá-chá-chá, é o que tá aqui. Daí o nome da dança, tchá-tchá-tchá. Será que é isso? Ou chá-chá-chá. Para aquela brincadeira, executada em tom ritualístico depois dos combates, as cangaceiras não eram convidadas. Olha o cachorro querendo deitar atrás de mim. O temperamento reservado de Virgulino, portanto, não fazia dele um homem pouco festivo, para alívio de Maria de Déa. Era ela, sim, cabocla das mais animadas. Uma de suas maiores alegrias era assistir aos reisados, festas de origem religiosa em que artistas diletantes recriam a visita dos 3 reis magos ao menino Jesus. Segundo narraria o soldado Joaquim Góes, certa vez durante o repouso na fazenda Capim, no município de Porto da Folha, em Sergipe, Maria convenceu a rapaziada a ir à cidade à noite, onde ocorreria uma folia de reis. Bastou os bandoleiros entrarem no local da festa para o ambiente ser preenchido pelo mais profundo silêncio. Convidados e anfitriões quedaram-se aterrorizados com a presença dos cangaceiros, aqueles tipos que tinham o hábito de mandar todo mundo ficar pelado nos bailes e sair estuprando e roubando meninas. Ao sentir o clima pesado, o Lampião pediu a palavra e assegurou que estava em paz. Procuravam diversão, mas não fariam mal a ninguém. Solicitou aos subordinados respeitos a todas as mulheres presentes, virgens ou não, e ordenou aos intérpretes do reizado que prosseguissem com a apresentação. Os bandoleiros arrastaram pé a noite inteira, impregnando o ambiente com fedentina de suor misturada a perfume e brilhantina num odor acre que seria reconhecido no sertão como cheiro de cangaceiro. O dia amanhecia quando os artistas do reizado decidiriam encerrar a festa, mas Lampião queria mais e determinou que o grupo refizesse o espetáculo. Ao fim do show, o Cordão de Ouro cismou com a magreza do jovem que interpretava o boi. Considerou que para o papel do animal deveriam ser escolhido alguém mais parrudo. Lampião deu a deixa que o cabra esperava. Para engordar boi magro havia um remédio líquido e certeiro, ato contínuo. Cordão dominou o garoto, arrancou-lhe as calças. Lampião deixou a deixa que o cabra esperava. Para engordar boi magro havia um remédio líquido e certeiro, ato contínuo. Cordão dominou o garoto, arrancou-lhe as calças e cortou-lhe os testículos, repetindo o gesto com o qual vitimaria o jovem Batatinha, castrado pouco antes de subir ao altar. Maria de Déa não aprovou a atitude. Mas por que vocês arrancaram os possuídos do miserável que tanto animou o folguedo? Perguntou, ouvindo gargalhadas como resposta. A confiar na versão disseminada por Joaquim Góes, a rainha do cangaço passou o resto do dia moada, a um canto dominada pela tristeza. Quem perguntasse o motivo do banzo dizia que estava cansada. No dia 20 de julho de 1934, Lampião perdeu um aliado da terra,
na terra, mas estava certo de que ganharam no céu. Naquela data, aos 90 anos, nossa, Padre Cícero Romão Batista morreu em Juazeiro do Norte, tendo passado os últimos anos lutando contra a cegueira e graves complicações na bexiga e no intestino. Ao ser informado do falecimento, Lampião não chorou, como fariam Virgínio e Luís Pedro, mas determinou que todos do bando botassem luto. Como não era viável arrumar roupas escuras de última hora, que ao menos usassem uma faixa preta nos braços por 8 dias para homenagear o Padim. O que imaginava ser uma forte proteção espiritual meu cachorro, do padre, Lampião, um acobertamento cada vez mais descarado da polícia. Ah, não, pipoca, o que se imaginava ser uma forte proteção espiritual do padre, Lampião recebia um acobertamento cada vez mais descarado da polícia. Em Sergipe, dadas as relações de amizade com poderosos como o coronel Heronides de Carvalho, que naquela época estava em plena articulação política para assumir o governo do estado, Virgulino vivia sossegado. Quando o bando passou uma longa temporada repousando na fazenda Capim, todo mundo no lugar sabia disso. Os macacos não apenas evitavam atacar o grupo, como alguns deles aceitavam os convites do capitão para jogar baralho, comer carne e arrastar os pés nas pândegas que oferecia aos coiteiros da região. Depois de um surto de empolgação no combate aos bandoleiros, parecia que o governo federal tinha simplesmente se esquecido da existência de Lampião. Naquele primeiro semestre de 1934, o presidente Getúlio Vargas estava mais empenhado em ser reconduzido ao Palácio do Catete do que mandar caçar cangaceiro. No dia 17 de julho, Vargas venceria a eleição indireta para presidente da República, com os votos de 173 dos deputados eleitos pela Assembleia Nacional Constituinte, que contava pela primeira vez na história com a presença de uma mulher. Carlota Pereira de Queiroz, médica paulista, havia sido eleita em 1933, beneficiada pela mudança na legislação que finalmente asseguraria às mulheres o direito de votar e ser votadas. Nossa, 1933. Já tem tempo, hein? Outra candidata, a bióloga e feminista paulista Berta Lutz, conquistaria a primeira suplência do Distrito Federal. Nem mesmo o fato de os cangaceiros atrapalharem a chegada do chamado Progresso ao Sertão parecia incomodar o governo. Para cangaceiro, estrada de rodagem, por exemplo, era um atraso de vida. Os clarões para a passagem de veículos motorizados no meio da caatinga, afinal, só serviriam para facilitar persigas de macaco. Melhor seria permanecer com as intricadas trilhas por onde o soldado menos destemido não tinha coragem de passar. Lampião não podia ler notícia, devia sendo aberta, que ficava danado da vida e cometia suas habituais atrocidades. Numa passagem por Santo Antônio da Glória, ao deparar com um barracão da empresa responsável pela construção da estrada que ligaria a cidade de Juazeiro do Norte, Lampião preparou o gatilho para matar todos os peões. Como os homens conseguiram escapar, a tragédia sobrou para o rapazinho que chegava com a boia dos operários, fuzilado a queima-roupa. Gente, que absurdo. No meio do caminho, entre Chorrochó e Barro Vermelho, na Bahia, ele e os outros cabras sangravam 9 trabalhadores. A reserva com as estradas não impedia os cangaceiros de admirarem as máquinas possantes que pouco a pouco surgiam na paisagem nordestina. Na primeira vez que viu um ônibus, o cangaceiro Labareda ficou sem compreender direito que diabos era aquilo. Depois definiria o veículo como um carro que trazia o povo de Vila Nova para Santa Rosa e voltava. As mulheres, as moças, muita gente. Aos coiteiros, Lampião avisava que mandaria executar se soubesse de gente pegando serviço em estrada. Quando teve notícia de que os filhos de uma viúva haviam descumprido sua ordem, foi até a casa da família tomar satisfação. Labareda, que o acompanhava na ocasião, reconstruía anos depois o diálogo entre capitão e a velha. Dona, eu não disse que a senhora não deixasse seus filhos trabalhar na rodagem? A rodagem trabalha contra nós e nós temos que brigar contra as rodagens. Capitão, é preciso, respondeu a mulher, conforme Labareda. Virgulino teria permanecido ali por um tempo com o parabelum na mão, aguardando a chegada dos rapazes. Quando o primeiro se aproximou, levou um tiro certeiro e caiu que nem jacamole.
no dizer de Labareda. A viúva ficou sem sentido, amarela e se mijou toda. Lampião se preparava para matar o segundo rapaz quando o cangaceiro que o acompanhava interveio em seu favor, sendo atendido. Ao saber do crime contra o filho da viúva, o cangaceiro Antônio de Engrácia ficou revoltado com a atitude do chefe. Gostava de morto e compreendia que o coitado realmente trabalhava na estrada por necessidade, não por querer. Pensava que, em consideração a ele e o irmão Cirilo de Engrácia, amigos da família Virgulino, deveria ter poupado a vida do moço. Dias depois, magoados com o chefe, os irmãos Engrácia passariam um tempo afastados do bando. Apesar da tranquilidade da vida em Sergipe, Lampião e Maria decidiram atravessar o Rio São Francisco no começo do segundo semestre de 1934. Desembargaram em Alagoas. Se vocês verem os anos assim, não é muito tempo, né? Mas imagina atravessar a pé, que dificuldade. Desembarcaram em Alagoas, onde morariam cerca de um ano, entre idas e vindas para os estados vizinhos. Em uma dessas viagens, a caminho de Pernambuco, enfrentaram uma traição. Dona Maria Orismídia, conhecida como Dona Beijinha, procurou a polícia depois de receber o capitão em sua fazenda, na localidade de Queimada Redonda, na fronteira entre Pernambuco e Alagoas. Quando soube do fuxico, Virgulino mandou um de seus cabras voltar ao local e cortar a ponta da língua de Dona Beijinha. A partir de então, mesmo que quisesse, a fazendeira não conseguiria passar informações para mais ninguém. De forma geral, Lampião ficava sabendo das delações pelos próprios policiais. Em Alagoas, suas amizades com os oficiais eram tão fortes quanto as que mantinham com os coronéis sergipanos. Com um deles, o tenente João Bezerra de Piranhas, a relação ia além do afeto. Ao que tudo indica, Bezerra fornecia ao bando algumas das suas melhores armas e munições. Quase sempre o arsenal chegava aos asseclas em malas de couro, escondidos sob sacos de farinha e tapeletes de rapadura. Às vezes, para disfarçar o corpo mole no combate ao grupo e mostrar serviço, as forças repressoras capturavam um do outro cangaceiro menos estrelado. Enquanto Lampião e Maria passeavam por Alagoas e Pernambuco, a volante do tenente Zé Rufino, o mesmo que mandara cortar as cabeças de Azulão, Canjica, Dora Isabelê e inspirava o nome de cachorro de Maria de Déa, invadiu uma fazenda na Bahia em que estavam acoitados Mariano, Otília criança e mais 2 cangaceiros. Os rapazes conseguiram fugir, arrastando Mariano baleado na perna, mas Otília ficou para trás. Com medo das balas, escondeu-se em um dos quartos, mas foi encontrada por Zé Rufino. Depois capturada e levada a cavalo até Jeremoabo, onde seria encarcerada. A prisão da cangaceira encerraria uma carreira que começara cerca de 3 anos antes, contra sua vontade. Em 1931, Otília trafegava nas proximidades do raso da Catarina com 2 irmãos quando encontrou o bando de Lampião. Mariano colocou os olhos sobre a menina, gostou do que viu e determinou que a acompanhasse. Ou ia ou morria. Ela foi, tinha 15 anos. Apesar de todas as agruras, é possível que Otília sentisse saudades do cangaço no período em que permaneceu presa na cadeia de Jeremoabo. Todas as noites a jovem era retirada da cela, violentada por 4 soldados, estivesse presentes no estabelecimento. Todas as noites a jovem era retirada da cela, violentada por quantos soldados estivessem presentes no estabelecimento e depois, como se fosse um resto de alimento que se guarda para comer no dia seguinte, era jogada de volta na cela. Ai, que inferno, gente. Depois da prisão da companheira, Mariano tratou de pegar outra mulher. Foi até Poço Redondo e na casa dos vaqueiros Lé Soares e Pureza, pai de Adelaide, analisou suas outras 4 filhas. Meu Deus. Escolheu Rosinha. Capítulo 12. A mulher de Lampião é faceira e é bonita. Cada cacho de cabelo tem 5 laços de fita. Na cadeia, entre o martírio de um estupro e outro, Otília foi fotografada e deu entrevista para o Diário de Notícias de Salvador. Ao repórter contou um pouco sobre sua rotina no bando. Vivemos pelos matos, dormindo hoje aqui e amanhã ali, comendo carne de sol e às vezes um pouco de farinha. A água se arranja nas raízes de umbu. Otília explicou ainda que à noite todos se deitam no chão e se embrulham com suas cobertas. Quem possuía a mulher preferia dormir mais afastado.
debaixo de algum pé de pau. É uma vida desgraçada, resumiu. O infortúnio era um pouco menor por causa da presença de uma pessoa em particular. Tive a sorte de tratar relações com Bazé. Então a vida melhorou para mim. E quem é esse Bazé? Indagou o jornalista. Esse não. Bazé é a mulher de Lampião. O nome dela é Maria, mas todos a chamamos de Bazé, respondeu. A considerar a maneira como descreveria Maria de Déa para o Diário de Notícias, a amizade com Dadá não influenciaria sua opinião sobre a rainha do cangaço. É uma moça boa e de bom coração, morena clara, cabelo castanho, estatura média. Bazé é muito bonita, descreveu. Porém, segundo Otília, também era ciumenta e cheia de vontades. Quando o marido não se submetia a seus conselhos, partia para a briga e ameaçava se entregar para a polícia. Pode-se supor que o apelido Bazé foi utilizado de forma muito restrita entre Otília e os seus mais chegados. No restante do grupo, a esposa de Lampião era tratada por Maria do Capitão. Por costume, as mulheres agregavam ao prenome a do companheiro, acompanhado da preposição indicativa de relação de posse, e por ser a mais importante entre as inúmeras Marias do bando, a cangaceira Mor podia eventualmente ser referida apenas como Dona Maria. Na cadeia de Jeremoabo, Otília tinha a companhia de outra bandoleira. Sentada sobre os calcanhares, Ana ouvia a palestra da colega com o repórter quando foi convidada a contar a sua história. Aceitou de bom grado. Assim como Maria de Déa havia entrado num cangaço por amor, mas tiveram um empurrãozinho da repressão. Ana era noiva de Jurema, irmão do cangaceiro de mesmo apelido, que era Cabra de Lampião. Por isso, o lugar onde vivia com a família entrou na mira das volantes. Certo dia, a força do tenente... Eu tô fazendo assim, gente, por causa da minha boca estralando, porque acho que eu já gravei 3 ou 4 vídeos hoje, já perdi a conta. Certo dia, a força do tenente José Sampaio Macedo entrou no pequeno roçado da família e Ana mandou queimar tudo. Até as roças de feijão, lamentou. Não era nada bom ter a família no horizonte do tenente Macedo. O sujeito era importante, licenciado-se do posto de oficial da aeronáutica para correr atrás de Lampião e gozava de simpatia e confiança do interventor Juracimar Galhães da Bahia. A qualquer momento podia chegar lá fazendo coisa pior do que destruir o meio de vida dos roceiros. Ana decidiu que o melhor era fugir com o noivo para junto do capitão. Lá imaginava estaria salvo da violência. Dias depois de ser aceita no bando, Ana se arrependeu e quis voltar para casa, mas para as mulheres aquele costumava ser um caminho sem volta. Gostassem ou não do cangaço, tivessem ou não entrado por querer, não podia deixar o grupo, exceto em raras situações, como ocorrera com Antônia, de quem gato enjoara e trocaria por Inacília. Mas como Jurema ainda queria Ana, ninguém havia sentido em a criatura sair dali. Não tive mais jeito. Ordem era ordem, explicou ao repórter. Ana passou 3 anos no bando até o dia em que, durante um combate de Jurema e outros 3 rapazes com a polícia, foi baleada nos 2 braços. Os asseclas conseguiram fugir, mas a jovem machucada e impossibilitada de correr foi presa pelas forças do sargento Vicente e encaminhada para Jeremoabo. Ao pousar para a foto que ilustraria a matéria, Ana e Otília, com os cabelos presos atrás da cabeça, não sorriram. O rastro de sangue que o bando espalhava pelo caminho não tinha a menor importância. O imprescindível naquele 20 de julho de 1935 era conseguir uma rede para transportar Maria de Déa, de preferência com uma boa quantidade de chumaços de algodão e panos limpos para lhe estancar a hemorragia. Passaram poucos minutos da meia-noite quando a mulher do capitão foi baleada nas costas. Seus algozes não eram macacos, mas comerciantes e fazendeiros que se escondiam na casa de João Cacheado, tocaiados, para tentar defender do ataque dos cangaceiros o povoado pernambucano de Serrinha do Catimbau, nas proximidades de Garanhuns. Na véspera, Lampião mandara avisar os homens que, se não lhe enviassem dinheiro, seria obrigado a ir até lá buscar a bufunfa pessoalmente. Modesto arraial não tinha nem ao menos um grupamento de polícia. A única autoridade de segurança de Serrinha, o comissário Inácio Bezerra, contava com um arsenal reduzido a um rifle velho e um punhado de balas que cabia na palma da mão. Certos de que o bandoleiro
de que os bandoleiros, com seus equipamentos de última geração, fariam grande estrago ali, os moradores abandonaram suas casas e tão logo tiveram notícia da iminência da invasão. Os 4 homens que concordaram em ficar em Serrinha para recepcionar os cangaceiros dispararam suas armas tão logo perceberam a presença dos cabras. Pegos de surpresa, os rapazes ficaram atônitos, principalmente quando viram Maria se esvaiando em sangue. Outra moça também seria atingida, Maria de Ema, mas sem gravidade. Foi assim que, tateando a caatinga, em meio ao breu da madrugada, os cangaceiros chegaram a outro arraial, onde conseguiram não apenas a rede, o algodão e os panos, como também 4 sertanejos para carregar Maria até a localidade de Riacho do Saco, onde ela seria acomodada perto da lagoa do Serrote Belo, embaixo de um museiro. A companheira de Lampião seria tratada com a melhor da farmacopeia cangaceira. Para machucados a bala, nada mais indicado do que aplicar na ferida raspas de quixabeira e por cima um emplastro de pimenta malagueta. Havia ainda a opção de ministrar ao doente o chá de pinto preparado da seguinte maneira: um filhote de galinha, preferencialmente vivo, era colocado dentro de um recipiente com um pilão amassado até se transformar em uma pasta. Aos restos mortais do bicho era adicionada a casca cozida da folha verde da quixabeira. Por fim, a gororoba era coada em um retalho de morim, um tecido de algodão, e servida ao enfermo. Depois de beber o chá de pinto, esperava-se que o paciente vomitasse. Se isso acontecesse, era sinal de que o sangue se espalhara e em breve o Felizardo estaria curado. Do contrário, instaurava-se a preocupação. Mas receio mesmo sentiam os cangaceiros quando os baleados emanavam cheiros de fezes. Perfuração nos intestinos era motivo para preparar a mortalha. Segundo uma máxima do bando, fedeu a cocô, fede a defunto. Jovem, forte e saudável, Maria de Déia logo se recuperou do tiro nas costas. 4 dias depois de chegar a Riacho do Saco, sentia-se forte o suficiente para, com os demais cangaceiros, escalar a Serra do Tará, vencer penhascos e pegar rumo à Serra do Buíque, a 70 quilômetros dali, onde fariam pouso na casa do coiteiro José Osina, que Maria estivesse totalmente curada. Até que Maria estivesse totalmente curada. Como não sabiam atirar, as mulheres eram alvos fáceis dos caçadores de cangaceiro. Joana Gomes, apelidada de Moça, era uma exceção. Conseguia manobrar um fuzil com maestria, apesar de não gostar de combates. Porém, não fugia de uma boa contenta. Tentava, na medida do possível, fazer valer a própria vontade. Devido ao comportamento, era tida como geniosa e briguenta por seus pares. Alta, magra, texuda, sarará, dona de cabelo muito corrido para trás, que emprestava ao conjunto uma aparência de calvície. Conforme a definição usualmente discriminatória de Estácio de Lima, a moça pertencia a Cirilo. Mesmo chateado com o episódio em que Lampião matou seu amigo que trabalhava na estrada de rodagem, ele voltara ao grupo depois de assassinar o irmão, Antônio. Durante uma festa embriagado, quis agarrar a noiva do rapaz, que interveio com um ataque. Ali, na presença de todos os convidados, Cirilo puxou a arma e atirou no irmão. Antes de derrumbar-se em vida, ele teria gritado, surpreso: "Me matou, Cirilo!" Em dada ocasião, no coito, Moça cismou de lavar os pés numa bacia de uso coletivo, mas não queria ter trabalho. Cirilo estava em serviço e ela pediu então ao cangaceiro Zé Sereno que recontaria a história no futuro para que amornasse uma água no fogo, enchesse a bacia e lhe higienizasse os membros inferiores. Zé Sereno era sobrinho de Cirilo. Daí também porque Moça, na condição de tia, sentisse autorizada a agir daquela maneira. "Não lavo nada, só lavei os pés de minha mãe quando eu estava doente", respondeu Sereno, segundo sua própria versão. No dia seguinte, Cirilo estava de volta ao coito. Moça foi correndo contar a ele a escaramuça com Zé Sereno. Bravo, Cirilo foi tomar satisfações com o sobrinho. "Ou lava os pés da moça ou apanha", ameaçou. "Tô sentindo mesmo de o senhor se ter morto ter morto tio Antônio. Não lava o pé de ninguém", respondeu Sereno, apontando o fuzil para o parente. Cirilo, com apenas uma singela vara na mão, percebeu
Se em desvantagem, deixou a conversa por aquilo mesmo. Se quisesse os pés limpos, Joana teria que cuidar da lavagem por conta própria. Cirilo não era de fazer as vontades da mulher, tampouco se destacava pelo cavalheirismo. Se ficara do seu lado na briga com Zé Sereno, era mais por ter sentido afrontado na posição de tio. Em julho de 1935, Joana tinha acabado de dar à luz. Estava desde os últimos momentos da gravidez vivendo com o companheiro no subgrupo de Corisco, pousado na fazenda Salgadinho, em Água Branca. Dadá, que se encontrava no estágio final da sua quarta gravidez, viu quando Cirilo empurrou a mulher para dentro da residência violentamente por ela se recusar a seguir suas ordens de sair na chuva. Eu fico onde quero, teria dito a recém-parida, conforme contaria Dadá, despertando a ira do cangaceiro. Dias depois do desentendimento, Cirilo deixaria a moça para mais uma missão caatinga dentro. Quando partiu, ainda bravo com a companheira, não sabia que jamais voltaria a vê-la. Durante assalto a um caminhão, foi morto pelos passageiros, dentre eles o subdelegado Agripino Feitosa. O cabra Limoeiro, que o acompanhava na missão, conseguiu fugir. Morto, Cirilo comporia uma das imagens mais perturbadoras da gesta cangaceira. Seu corpo seria amarrado a uma tábua e colocado em pé, encostado a uma parede. Ele tá aqui na foto, então é ele. Cadê? Eu pulei? Eu olhei tudo, menos a foto que eu queria. Mas vamos lá. Por aqui, ó. A foto de Cirilo de Engrácia com os pés suspenstos mortos. Como descreveria o escritor Graciliano Ramos em seu romance Angústia, ao lado de seus executores. Tá aqui, ó. Essa foto aqui, ó. Ok. Os 4 passageiros que reagiram ao assalto se posicionaram ao seu lado, apoiados em rifles, e pousaram para a foto que seria publicada no Jornal Diário de Pernambuco. No retrato, Cirilo, com seu farto cabelo partido de lado e barba cerrada, parecia não ter pescoço, como se a cabeça tivesse sido colada ao tronco. Para muitos teria sido exatamente isso o que acontecera. Alguém o degolou e depois, para deixar a foto mais impactante, posicionou a cabeça sobre o tronco, disfarçando a gambiarra com o auxílio de um lenço. Quando publicou seu romance Angústia no ano seguinte, o escritor Graciliano Ramos faria alusão à imagem. A figura que me veio ao espírito foi a de Cirilo de Engrácia, terrível, amarrado a um tronco, o cabelo comprido ensombrando o rosto, os pés suspensos mortos. Espantava-se na obra o personagem Luís da Silva. No bornal de Cirilo de Engrácia seriam encontradas delicadas roupinhas de recém-nascido. Entre um serviço ou outro, o cangaceiro aproveitara para pegar uma encomenda para Dadá, o enxoval de seu bebê que estava prestes a nascer. Moça não teria tempo para lamentar a morte de Cirilo. Tão logo foi informado por Limoeiro da morte do colega. Corisco achou mais seguro deixar a fazenda Salgadinho. O grupo recolheu os pertences e tomou direção à fazenda Beleza, no município do Pão de Açúcar, em Alagoas. Dadá ficou arrasada. Mais uma vez não teria a felicidade de comer galinha de parida. Para ajudar no fortalecimento da mulher depois do parto, os cangaceiros tinham o hábito de matar e assar capões, engordados especificamente para esse fim. A exemplo do que ocorrera em seus outros partos, teria que deixar o coito antes que tivesse tempo para preparar a iguaria. Não havia como transportar os bichos na viagem. Logo no início da jornada, Dadá começou a sentir contrações. Mal conseguia ficar em pé, mas tentava firmar o passo para não aborrecer Corisco. Pensou em comentar algo com um companheiro, mas temeu levar uma bronca. A situação era ainda mais complicada porque a chuva forte atrapalhava a visão da mata aberta com golpes de facões. Às vezes, sentindo-se que eu chamava de dor divina, Dadá caía em meio aos espinhos e era reerguida pelos colegas.
Então firmava as alpercatas nos pés e prosseguia a viagem, respondendo estar apenas cansada e molhada aos que perguntavam o motivo daquela cara de sofrimento. Nossa, já pensou? Imagina a gravidez toda, não tinha um carinho, ai, o neném, ó, tá se mexendo, de parte dos outros, né? Como que era? Para chegar à fazenda Beleza, o grupo precisava cruzar o trecho de um rio. Ainda chovia forte no momento em que iniciariam a travessia. Dadá, que não sabia nadar, ficou em pânico com a força da correnteza, vendo a hora de ser carregada. Grávida, ainda o pedaço era fundo, a água batia no queixo da cangaceira. Depois de suportar tanto martírio, estoicamente, a mulher arregou: "Me tirem daqui, que o menino vai nascer dentro d'água." Assustados, os cabras se juntaram para carregar a cangaceira posta deitada dentro de uma barraca erguida às pressas por Corisco. Tão logo deixaram o rio. Dadá fazia força para expelir o bebê, mas sentia de pé o pé da barriga vazio. "Corisco, o menino está atravessado", gritou. O diabo louro se pôs a rezar em nome de Nossa Senhora do Bom Parto, ao mesmo tempo em que com os dedos massageava a barriga da mulher. Moça tentou mudar a posição da criança, fazendo fortes movimentos com as mãos sobre o ventre da amiga. Como nada desse jeito, Dadá teve uma intuição, conforme relataria décadas depois. "Me sacudam com as pernas para cima." Com a força que lhe era característica, Corisco virou a mulher de cabeça para baixo e sacolejou-a vigorosamente. Assim que foi posta de novo no chão, Dadá pariu o quarto filho. Apesar das dificuldades, a criança nasceu forte e em perfeita saúde. Aquele era o dia 29 de agosto de 1935. 14 dias depois, o garotinho, cujo rosto tinha todos os traços da mãe, foi encaminhado para o padre José Hermano Bulhões, vigário de Santana do Ipanema, em Alagoas, com o seguinte bilhete. Eu nunca sei se eu não acho que eu nunca li isso. E o Monsenhor reverendíssimo Ilmo, que fala, vigário da Igreja de Santa do Ipanema Bulhanses, desejo que esta vá lhe encontrar gozando perfeita saúde e paz de espírito, assim que os que lhe forem caros. Senhor Bulhazes, segue em companhia desta carta esse menino para o senhor criar como seu filho e educar da forma que puder. A madrinha é Nossa Senhora e um padrinho. Nossa, que escreve muito ruim. Senhor, mesmo peça ao bom vigário que crie esse menino da melhor forma que puder. O pai do menino, seu capitão Cristino Gomes da Silva Cleto, conhecido como por Corisco. A mãe, tá tudo errado, gente, mas a mãe do menino, Sérgia Maria da Conceição, conhecida por Dadá, capitão Corisco, chefe do grupo das grandes cangaceiro. Eu nem vou ler, eu fui lendo como dava, porque se eu como menino viria a ser batizado, eu receberia educação esmerada. A moda pegara. Depois do retrato de Cirilo morto em pé, corpos de outros 4 cangaceiros seriam fotografados, amarrados em tábuas e apoiados na parede. Mas no lugar de impertigados assassinos, os defuntos dividiam o retrato com um caixão. Os assassinos podiam contar com motivos para orgulho, mas tinham juízo suficiente para não sair alardeando o feito aos 4 ventos do sertão. Eram coiteiros que, perseguidos pela polícia, haviam decidido armar uma emboscada para matar os cangaceiros e assim conquistar a simpatia das forças. Na luta com os bandoleiros na fazenda Aroeirinha, um dos traidores, Félix Alves, acabou morto. Era dele o corpo que jazia no caixão. A execução dos bandoleiros acabaria por se revelar uma péssima ideia. Os 2 fazendeiros sobreviventes não foram recebidos como heróis pelas forças de Alagoas, estado onde ocorrera a chacina. Isso não vira bagunça, né? Já pensou todo mundo matando? A pressão sobre eles não passava de jogo de cena. Um dos tenentes da polícia alagoana, José Joaquim Grande, atuava como fornecedor de armas para os bandoleiros. Para piorar, um dos mortos era primo de Dadá, o cangaceiro limoeiro que escapara do assalto que culminou no fim de Cirilo de Engrácia. No que dependesse da influência de Dadá sobre Corisco, a vingança seria cruel, e foi. Na fazenda Jaburu, Moita Brava, subordinado ao Diabo Loiro, matou os jovens roceiros Zezinho, Messias e Cazuza, cujo único crime
era serem filhos de Saturnino, velho amigo de Antônio de Amélia, um dos coiteiros que amarrara a emboscada para os cangaceiros. Mais tarde, eles não tinham nem nada a ver, mais tarde na fazenda Lagoa do Couro, os rapazes de Corisco executaram 3 crianças, os meninos Jorge, João e Benedito, e queimaram um paiol de algodão e os chiqueiros do bode da propriedade de Martins Vieira, parente do mesmo Antônio. Antes de deixar a fazenda, mataram 2 vacas. A passagem de Dadá, de menina inocente e brincalhona para mulher fria e vingativa, se processava em alta velocidade. O pequeno punhal de cabo de prata, que em seus primeiros tempos no cangaço, os bichinhos estão dormindo. Tô tudo dormindo, né? Aí eu vou dormir, vira um caos. É uma correria. O pequeno punhal de cabo de prata em seus primeiros tempos no cangaço fazia às vezes de brinquedo e evoluiria para uma perigosa arma. Dizia que era para matar gente feia que não tem dinheiro, conforme eu viria de gente próxima a ela. Ou então o soldado Joaquim Góes. As ameaças que, segundo consta, jamais seriam cumpridas não representavam o maior perigo vindo de Dadá. Era a naturalização da violência e o incentivo para as práticas bárbaras de Corisco, os principais indicativos da transformação da cangaceira. O ano de 1935 teria como saldo uma grande conquista e o começo de uma onda de problemas para os cangaceiros. A boa notícia era que em abril, o médico Edeonides de Carvalho, retratista ocasional e grande admirador de Lampião, venceria as eleições indiretas para o governo de Sergipe, conforme explicaria tempos depois seu irmão e secretário particular Raimundo Ferreira de Carvalho. A questão era que o presidente Getúlio Vargas jamais lhe dará ordens para combater o cangaço. E de mais a mais, Virgulino podia ter seus defeitos, mas nunca causará problemas às propriedades da família. A má notícia consistia na reação do governo à reclusão da revolta comunista, deflagrado em Natal, Rio Grande do Norte, em novembro de 1935. O levante armado fora organizado pela Aliança Nacional Liberal, ANL, e tinha por objetivo derrubar o presidente Vargas e colocar em seu lugar o líder comunista Luiz Carlos Prestes. Sem conseguir adesão popular, a revolta foi facilmente debelada pelo governo depois dos levantes em Recife e no Rio de Janeiro. O chefe da ANL, a quem Lampião devia a oportunidade de ter conhecido Padre Cícero, no episódio em que recebera modernos fuzis do exército, farta munição e a falsa patente de capitão para combater a coluna Prestes, tinha os cangaceiros na conta de camponeses revolucionários. Tratava-se não apenas de uma opinião assumida em artigos nos jornais nos quais descreveria Lampião como um combatente que tirava dos ricos para distribuir aos pobres, tal qual Robin Hood, como também de estratégia política. Durante sua temporada de formação em Moscou, Prestes convencera o comando da Internacional Comunista da necessidade de aproximar os bandoleiros da Caatinga dos revolucionários brasileiros, vinculando-os às causas operária e do campesinato. Por ocasião do Congresso Mundial da Internacional Comunista, um estudo referente à América Latina e ao Caribe apontava no começo de 1935 a boa condição pré-revolucionária do Nordeste do Brasil, em função do movimento insurrecional dos camponeses. Citava a figura já mundialmente famosa de Virgulino Ferreira da Silva. O documento informava ser o Nordeste o palco privilegiado onde atuam os destacamentos guerrilheiros de Lampião e de outros. Quantas páginas já foram aqui? O rei do cangaço e seus rapazes, contudo, de comunista não tinham nada. Estavam muito mais próximos da burguesia, representada na figura de tenentes, coronéis e chefes políticos, do que do proletariado, formado por sertanejos pobres que viviam entre a cruz e a espada, vitimados pela violência de soldados e cangaceiros, pelo abandono do governo e pela inexorabilidade das secas.
Para azar do capitão Virgulino, a revolta comandada por Prestes colocaria cangaceiros e comunistas em mesma categoria de inimigos do regime Vargas. Nossa, a ameaça vermelha, fortalecida por meio de um movimento armado, ainda que fracassado, acabaria por fazer o governo federal despertar da letargia que lhe permitiria esquecer do plano, elaborado depois da chamada Revolução de 1930, de dar fim a uma barbárie que punha em xeque o seu projeto de construir um país moderno, um país que não ornava com sertanejos em fúria, marcando mulheres como gato e abatendo homens como pássaros. Ainda que a selvageria ocorresse bem distante da zona sul carioca no longínquo sertão do Nordeste brasileiro. Cheguei no fim do capítulo 12. Agora eu vou parar, gente, porque eu tô com sono. Minha garganta tá doendo, minha garganta não sara, mas eu li bastante. Eu li bastante. Já consegui gravar vários vídeos. Amanhã de manhã, hoje, né, que já passou de meia-noite, eu vou ler o capítulo 13. É que são, olha, 7 páginas por capítulo. 2, ai, não posso perder aqui não. 3, 4, 5. Até que essa tem 5. Falta pouco, porque eu tava vendo aqui, ó. Tem um epílogo, que eu vou ler também. Este livro. Só falta isso aqui, ó. Eu já li tudo isso aqui. Já li bastante. Aqui são fontes, arquivos eletrônicos. Eu posso até ler depois, mas não vou ler tudo isso não, que são algumas anotações. Porque aqui durante o livro vão aparecendo números que eu acho que é da pesquisa que ela fez, que a autora fez, eu ia falar editora, fez pra... Isso aqui é tudo referência das imagens, então essa parte aqui provavelmente eu não vou ler. Então falta pouco, eu acho que mais 2 dias eu consigo terminar de gravar, ou não, eu acho que uns 3 dias. Mas eu vou ficando por aqui, boa madrugada, vocês vão estar vendo esse vídeo de manhã, às 11 horas da manhã, mas boa madrugada. Eu ia falar isso no começo do vídeo, eu sempre esqueço. A dica que eu dou é, bota o celular ali enquanto eu vou lendo, você vai fazendo o seu serviço, ou escutem de fone de ouvido, vai no ônibus trabalhar, escuta também, vai fazendo dessa maneira. Tô com sono, gente. Olha essa parede manchada aqui, eu entrando de férias, eu vou cuidar de tudo isso aqui, se Deus quiser. Eu mesma vou pintando, vou lixar, vou tampar os buraquinhos. Essa casa, assim, ela é muito antiga, mas tadinha, tá judiadinha. Eu vou dar uma cuidadinha nela e vou cuidar das paredes, eu vou cuidar de tudo, vou pintar. E eu vou gravando, vou mostrando tudo isso pra vocês também, tá bom? Beijocas, até o próximo vídeo. Tchau!